de comunicação na polêmica com Diego Alves no Flamengo. Técnico português participa de coletiva de imprensa ao lado de Marcos Braz e Bruno Spindel. A diretoria do Flamengo e o técnico Paulo Sousa quebraram o silêncio neste sábado após a vitória por 1-0 sobre Goiás, no Maracanã, em jogo válido pelo Brasileirão, gol marcado por Pedro. Em pauta, a polêmica entre o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves. Leia mais abaixo sobre o caso. O treinador disse que houve um erro de comunicação envolvendo também um fisioterapeuta e um preparador da sua comissão técnica. Mais atuações do Flamengo. Veja quem foi bem e quem foi mal. Vamos abrir com o assunto que está sendo muito falado por vocês. Admito que deixei uma folha solta para vocês poderem especular, nunca o Diego esteve à disposição. O que aconteceu foi uma falta de comunicação entre meu fisioterapeuta e meu preparador. E houve uma falta de comunicação entre o Bruno Spindel e eu, o que me levou eventualmente a pensar algo. Falamos, conversamos, esclarecemos, como gente crescida, como gente que quer bem para o Flamengo. Por isso, da minha parte e da parte de todos, do Diego, do Bruno, do Marcos, estamos muito centrados naquilo que é ganhar, completou. Paulo Sousa ainda deixou claro que Diego Alves passou por testes e continua no departamento médico, seguindo os processos para poder voltar a jogar, até porque, na terça, ele fez um trabalho no campo. Depois disso, fizemos testes musculares e percebemos que tínhamos dado um passo a mais naquilo que deveria ter sido. Hoje, ele ainda está no departamento médico para ter força suficiente e não dar passos para trás. Há processos a serem feitos. Diego Alves é um dos jogadores do elenco e separo muito bem as coisas. Qualquer jogador treinando e ganhando a minha confiança para jogar será relacionado e vai jogar. Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, confirmou a versão apresentada por Paulo Sousa sobre Diego Alves e disse que o episódio está superado. Afirmou ainda que o foco é total nas conquistas das competições que a equipe disputa na temporada. Como o Mister falou, o episódio já está superado. Todos dentro do Flamengo têm um objetivo muito claro, que é ganhar títulos e dar alegria ao torcedor. Em nenhum momento Diego se colocou à disposição, como o Mister falou. Perguntado sobre a demora para se pronunciar, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, relatou que a diretoria precisou entender o que aconteceu depois do jogo de terça-feira. E deixou claro que o técnico Paulo Sousa segue com respaldo no clube, veja no vídeo acima. O respaldo é feito no dia a dia, com transparência. Muitas vezes precisa se posicionar, mandar mensagens em alguns pontos. Estamos fazendo isso sistematicamente, mas quando todo dia é questionado por alguém sobre o técnico, se você precisa fazer isso sistematicamente, coloca a permanência do técnico em questão. Tenho a consciência tranquila para dar o respaldo possível. É um treinador em que a gente acredita e estamos com ele. Depois da vitória por 3-0 sobre a Universidade Católica, na última terça-feira, Paulo Sousa disse durante a coletiva que, na véspera da partida, Diego Alves relatara que ainda tinha dores no pubis, mas que na parte da tarde havia reportado uma melhora. O treinador afirmou que não poderia relacionar o goleiro porque ele não treinava havia 10 dias. Aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. Quinta-feira, houve uma reunião no Ninho do Urubu em que Diego Alves, Bruno Spindel, Márcio Tanuri e Paulo Sousa, além de lideranças do elenco, como Diego Ribas, expuseram seus pontos de vista sobre o caso, mas não houve um denominador comum. Veja o que disse Paulo Sousa sobre Diego Alves na última terça. O Diego Alves, após o jogo do Botafogo, onde fez o aquecimento, no dia seguinte ele reportou ao departamento médico dores no pubis um pouco dispersas. O departamento fez uma ressonância, temos que confiar no jogador. Nem tudo vai ter algo gráfico. Todos os dias um colaborador meu fala com todos os jogadores para ter sensações e perceber que nível de dor ou contrações musculares ou se dormiu bem ou mal. Para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as ações. Ontem em segunda de manhã ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no pubis e o tempo que leva para a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar. Aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado. Pubalgia e polêmica. A polêmica começou em razão da lesão de Santos, que é o goleiro titular do Flamengo nas Copas e não atua desde o dia 4. Assim, surgiu a possibilidade de Diego Alves ser aproveitado, mas, ainda na coletiva após a derrota para o Botafogo, dia 8, Paulo Sousa cravou que Hugo seria o titular contra o Altos. Na reapresentação do elenco no Rio de Janeiro, Diego queixou-se da pubalgia, da qual ficou em recuperação até a partida contra a Católica. Este ano, Diego Alves e Paulo Sousa já tiveram um problema parecido.
Às vésperas do Fla-Flu da Taça Guanabara, dores no joelho tiraram o goleiro de uma das primeiras semanas de atividades da temporada, mas ele se colocou à disposição para o clássico. Os Paulo Souza e Grilo, preparador de goleiros, rebateram que ele não atuaria sem treinar. Vitória sobre o Goiás no Maracanã. Em meio ao clima tenso desta semana, o Flamengo entrou em campo neste sábado e venceu por 1-0 ao Goiás no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Pedro, no primeiro tempo, após cruzamento de Mateuzinho. Paulo Souza confirmou o apoio que recebeu da diretoria após a polêmica da semana e disse acreditar que o Flamengo está no caminho certo para seguir na briga por títulos. Mas leia mais notícias do Flamengo. Da minha parte é trabalhar como sempre fiz, manter sempre o Flamengo na frente de tudo. Dar consistência. Cada vez tenho visto nossa equipe defendendo mais, atacando mais, com mais intensidade. Foi assim na terça-feira, contra a Católica. Vamos ter muito em breve nosso torcedor muito feliz e bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal e até o próximo episódio.